tempo é um rio que nunca para de correr. Mesmo que tentemos ignorá-lo, ele avança silencioso e constante, levando consigo dias, meses e anos de nossa existência. A morte, por sua vez, é o destino inevitável de todos os que vivem. Por mais que evitemos falar sobre ela, ou que a escondamos atrás de distrações, ela permanece ali, como uma sombra discreta, lembrando-nos que tudo o que tem início, um dia terá fim. É justamente ao encarar o tempo e a morte de frente que podemos encontrar um sentido mais profundo para a vida. Esta é uma reflexão que atravessa séculos de filosofia e que, curiosamente, também está no coração de muitas práticas modernas de autoajuda. A consciência da finitude. O primeiro passo para viver melhor. A maioria de nós vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Adiamos sonhos, guardamos palavras, acumulamos ressentimentos e deixamos de lado as coisas que realmente importam. Fazemos isso porque, no fundo, acreditamos, de forma ingênua ou inconsciente, que haverá sempre um amanhã. Os filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger nos alertaram para esse engano. Heidegger, em sua obra Ser e Tempo, descreve o ser humano como um ser para a morte. Isso significa que desde que nascemos, nossa vida caminha inevitavelmente em direção ao fim. Essa constatação pode parecer sombria, mas na verdade ela é um convite à autenticidade. A consciência da morte não deve nos paralisar, mas sim nos despertar. Ela nos chama a viver de forma mais plena, mais verdadeira. Saber que o tempo é limitado pode ser a força que nos tira da passividade e nos faz assumir o protagonismo da nossa própria existência. O estoicismo e o memento mori. Lembrar da morte. Para valorizar a vida. Os filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio desenvolveram uma prática simples e poderosa chamada memento mori, que significa literalmente lembre-se de que você vai morrer. Ao contrário do que muitos pensam, esse não é um exercício mórbido. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que manter a morte em mente diariamente ajudava a viver com mais intensidade e menos medo. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreveu: "Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito." O tempo, segundo ele, é o bem mais valioso que possuímos, porque é o único recurso que, uma vez gasto, nunca pode ser recuperado. Ao internalizar essa verdade, passamos a fazer escolhas melhores. Deixamos de lado preocupações fúteis, reduzimos o peso das críticas alheias e priorizamos o que realmente importa: nossos valores, nossos afetos e nossos projetos significativos. A ilusão da imortalidade cotidiana. Vivemos imersos numa cultura que nos distrai constantemente da nossa finitude. Redes sociais, consumo desenfreado, excesso de trabalho. Tudo parece nos afastar da reflexão sobre a morte. A filósofa Simone de Beauvoir escreveu que a maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Só quando um evento drástico acontece, como a perda de alguém próximo, uma doença grave ou um acidente, é que somos forçados a olhar de frente para a fragilidade da vida. Mas por que esperar por uma tragédia para despertar? A filosofia nos convida a cultivar a consciência da morte de forma cotidiana. Isso não significa viver com medo, mas sim com presença. Significa entender que cada conversa pode ser a última, que cada abraço pode ser o derradeiro e que cada manhã é uma oportunidade única de fazer diferente. O tempo como matéria-prima da vida. Se a morte é inevitável, o tempo é o espaço onde tudo acontece. Ele é o solo fértil onde podemos plantar significados. Viktor Frankl, psiquiatra, em seu livro Em Busca de Sentido, afirma que o ser humano pode encontrar propósito mesmo nas circunstâncias mais adversas. Frankl observou que os prisioneiros que conseguiam atribuir um sentido ao sofrimento tinham mais chances de sobreviver psicologicamente. Para ele, o tempo de vida que nos resta, seja ele curto ou longo, é uma tela em branco, onde podemos escolher o que pintar. Podemos optar por viver em função de valores passageiros ou decidir por um caminho de realização mais profunda. O que você tem feito com o seu tempo? Que projetos estão sendo adiados? Que palavras de carinho ainda não foram ditas? Que mudanças você sabe que precisa fazer, mas continua procrastinando? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias. Viver o agora, a prática da atenção plena. Basito. Muitos de nós sofremos com a ansiedade por causa de um futuro incerto ou com a culpa por erros do passado. No entanto, a única porção de tempo sobre a qual temos algum poder real é o presente. Filosofias orientais, como o budismo, e práticas contemporâneas como o mindfulness, atenção plena, nos ensinam a importância de ancorar a mente no agora.
Ao nos conectarmos com o presente, reduzimos a angústia existencial. Podemos saborear um café com mais atenção, ouvir alguém de forma mais genuína, caminhar observando detalhes que antes passavam despercebidos. Isso não elimina a finitude, mas nos ajuda a viver cada instante com mais presença e significado. Viver plenamente o presente é uma forma de honrar o tempo que nos foi dado, escolher o sentido da própria vida. Diante da inevitabilidade da morte, muitas pessoas caem no niilismo, ou seja, na crença de que nada tem sentido. Mas essa é apenas uma das possíveis respostas filosóficas. Existem caminhos mais construtivos. Nietzsche, por exemplo, propôs o conceito de amor fati, o amor ao destino. Ele sugere que, em vez de lamentar as circunstâncias ou temer o fim, devemos abraçar tudo o que nos acontece como parte essencial da nossa jornada. Nietzsche nos convida a viver de tal forma que, se tivéssemos que repetir a nossa vida infinitamente, não mudaríamos uma vírgula. Essa é uma provocação poderosa para pensar nas escolhas que fazemos hoje. Viktor Frankl vai além e afirma que o sentido da vida não é algo pré-determinado que devemos descobrir, mas algo que cada um de nós constrói através das nossas ações, relações e projetos. A morte. Como conselheira. Imagine por um momento que a morte pudesse sentar-se ao seu lado e lhe fazer algumas perguntas. Você está vivendo a vida que gostaria de viver? Quem são as pessoas que realmente importam para você? Você tem demonstrado isso a elas? Se hoje fosse seu último dia, o que você gostaria de ter feito de diferente? Essa metáfora da morte como conselheira nos obriga a reavaliar prioridades. É comum adiarmos sonhos e relacionamentos importantes, esperando pelo momento certo. Mas o momento certo muitas vezes nunca chega. Ou pior, quando chega, já é tarde demais. Fazer da morte uma aliada significa usá-la como um lembrete constante de que a vida é urgente. Pequenos rituais de conexão com o tempo. Não é preciso esperar uma grande crise existencial para começar a viver de forma mais consciente. Algumas práticas simples podem nos ajudar a manter o senso de perspectiva. Escrever um diário de gratidão diária, reforçando o que fez o dia valer a pena. Criar uma lista de prioridades existenciais, destacando os projetos e pessoas que mais merecem sua atenção. Meditar sobre a impermanência, dedicando alguns minutos por semana para contemplar a passagem do tempo. Revisitar suas metas de vida regularmente, para garantir que estão alinhadas com seus verdadeiros valores. Esses pequenos rituais não evitam a morte, mas garantem que a vida, enquanto acontece, seja vivida com mais intenção. Conclusão: o tempo não espera. A filosofia e a autoajuda se encontram quando nos convidam a olhar para o tempo e a morte como aliados no processo de viver melhor. Longe de serem temas tristes ou tabu, eles são portas de entrada para uma vida mais significativa. Quando aceitamos que tudo tem um fim, começamos a dar mais valor ao que realmente conta. Os momentos simples, as conexões humanas, os projetos que nos movem e os pequenos gestos de amor e coragem. O tempo não espera. A morte é certa, mas entre o nascer e o morrer, temos a oportunidade de construir algo que valha a pena. O sentido da vida não é algo dado, é algo que se cria todos os dias com cada escolha que fazemos.